Saudações rubro-negras, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Fusaka. É o que muita gente está defendendo aí. Inclusive eu pensei nisso durante o jogo. E não só eu, mas todo mundo tem pensado nisso, até pelas péssimas atuações que Peglo vem tendo pela lateral, pela ponta esquerda do Sport. É a possibilidade do Sport mudar o seu sistema tático, mudar algumas peças, tirar Peglo e jogar com dois atacantes. E aí eu pensei em duas formações táticas diferentes e eu vou explicar aqui algumas funções que podem ser exercidas com o substituto de Peglo, por exemplo. Primeiro de tudo, Peglo não joga, tá? Tirem Peglo do time. E aí a gente vai para um jogo fora de casa contra o Avaí, que tá pressionado ali para não entrar na zona de rebaixamento, um campo pequeno, hostil, e o Sport fora de casa a gente sabe que é um time ali meiota e não consegue fazer boas partidas. E aí, um primeiro sistema que eu pensei é um 4-3-3, tá? Eu vou botar com xizinho os jogadores que modificariam, como muitas equipes aqui na Europa jogam, muitas equipes no Brasil também, mas vamos lá. Seria um 4-3-3, tá? O que aconteceria? Denis, Rosales, Thierry ou Alisson Cassiano, Sabino e Filipinho. E aqui é onde ocorreriam as mudanças, tá? Esses três jogadores. Percebam que não tem mais um meia aqui, esse seria mais uns três volantes aqui por trás dos atacantes, e aí seria, na minha visão, Henderson tem que fazer isso, né? Felipe tem que fazer porque Felipe tem que ser o titular no lugar de Ronaldo. E aí Felipe seria esse jogador aqui na base, né? O primeiro volante. Ele poderia colocar Fabinho aqui pela meia direita, digamos assim. E aqui ele poderia colocar Fábio Matheus, né? Da base, fez o quarto gol contra o Londrina. E aí, mas Jorginho não sabe jogar pelas pontas. Então, o que a gente faria? Tiraria Peglo, colocaria Jorginho aqui pela esquerda, mas quando o Sport tiver a bola, Jorginho vem aqui para tabelar com Wagner Love. E sem a bola, Fábio Matheus poderia cobrir aqui na ponta esquerda, recompondo num 4-4-2, porque ele tem mais vitalidade, né? Ele é mais novo, consegue fazer mais esse movimento de ir e vir, tem 20 anos de idade só, então quando o Sport perdesse a bola, ele poderia ocupar essa função. Jorginho desce aqui para ficar com Wagner Love mais à frente, e aí a gente teria, né? Felipe, Labandeira aqui pelo lado direito e Fabinho constituindo aqui essa segunda linha. E o que o Sport ganharia com isso? Ganharia uma inicialização de jogo mais qualificada, poderia até liberar mais os laterais, né? Tanto Rosales aqui como Filipinho, e aí Felipe entraria, afundava aqui no meio desses dois zagueiros para fazer a saída, e Felipe sabe muito bem fazer isso no meio dos dois zagueiros, porque ele tem um excelente passe vertical, tanto curto como longo, e aí a gente teria duas armas importantíssimas aqui. Fabinho atacando pela direita, dando apoio aqui à Labandeira, e Fábio Matheus se associando aqui com o Jorginho pelo meio, só que pelo lado esquerdo. Então eu creio que com essa formação o Sport teria um meio-campo mais robusto, três jogadores que pegam mais do que Ronaldo, por exemplo, e povoaria mais o meio-campo, tiraria os volantes muitas vezes do Avaí do jogo. E aí qualificaria mais, né? Porque, mas aí a gente não teria tanta qualidade. Teria sim. Teria Fabinho avançando com as suas características físicas de pisada na área, de ir muito forte ao outro campo. E Fábio Matheus ali no sentido do passe, um jogador mais técnico, tanto para inverter bolas, como para dar passes em profundidade, como se aproximar da área também e finalizar, como ele fez um gol contra a Chapecoense em Santa Catarina, né, o estado onde vai ocorrer o jogo, inclusive. Então, assim, o Sport ganharia nas duas fases do jogo, tanto do ponto de vista defensivo, marcando, preenchendo, sustentando mais esse meio, como do ponto de vista ofensivo, qualificando mais o passe, tendo uma inicialização de jogo muito melhor e tendo atributos físicos ali com o Fabinho pela direita, juntamente com Labandeira e com a chegada de Rosales também, para poder povoar o último terço e gerar ameaças ao Avaí. Então, essa é a primeira configuração de esquema tático. E a outra, né, que poderia ser interessante também, talvez Henderson, entre essas duas que eu trouxe, faça a primeira, mas a segunda eu dei uma pensada e poderia fazer sentido também. O que poderia acontecer? A gente pode ter Denis aqui, Rosales, Thierry e Sabino, e aí a gente vem aqui, ó. E aí Labandeira, mesmo eu não gostando tanto dele já nessa função. A gente teria aqui, deixa eu só escrever, eu chamo essa formação de 4-4-2 diamante ou losango, mas
muita gente chama de 4-1-3-2. Por quê? A gente teria Denis, Rosales, Thierry, Sabino e Filipinho. Teria Felipe aqui novamente. Notem que Ronaldo não. Fabinho dando aquela contribuição aqui pela direita, mas dessa forma aqui, nesse losango pelo meio, ele seria um cara que cairia mais pela ponta, muitas vezes aqui com Rosales. Ele abriria mais o campo. Do lado oposto a ele aqui, né? Não teria Fábio Matheus, teria Alan Ruiz. Por que eu digo Alan Ruiz? Porque ele é um jogador que pode fazer esse terceiro homem do meio campo. E aí, com Alan Ruiz, o Sport ganharia, em termos de criatividade, absurdamente. Porque ele ia dialogar aqui com o Jorginho, bem próximo dele. Jorginho seria a ponta desse losango, né? O vértice aí mais avançado. E o Sport teria um poder criativo muito grande, com Alan Ruiz, que tem uma boa visão de jogo. Na minha opinião, ele não fez grandes partidas como ele fez no último campeonato português, mas ele tem uma consciência de jogo muito grande, inclusive em certos momentos da carreira maior do que a de Jorginho. E aí um jogador desse com o Jorginho daria um plus no setor criativo do Sport. O Sport seria uma equipe que ameaçaria muito em termos de criação. Esses passes em profundidade para deixar os atacantes cara a cara com o goleiro poderiam acontecer com mais frequência do que com Fábio Matheus, por exemplo. E aí, na frente a gente teria Love e Labandeira, que é o atacante aqui que depois de Love vem fazendo os melhores jogos, entre aspas. E aí Labandeira aqui como segundo atacante eu já não gosto, porque se ele por dentro, na ponta direita, já não sabe jogar muito bem em espaço curto, como segundo atacante ele vai ter que ter a responsabilidade ali de ajudar os meias a criar, tá toda hora entre os volantes e os zagueiros, e eu acho que não é o tipo de jogo dele fazer isso, assim, eu acho que não combina muito com as características dele. O Sport perderia basicamente um segundo atacante, a bola teria que passar muito mais aqui por Alan Ruiz e por Jorginho do que Labandeira, mas aí Labandeira poderia ajudar na parte defensiva. Mas aí é o que tem, né? Então o Sport poderia jogar nesse 4-4-2 losango, ganhando muita criatividade com Alan Ruiz e Jorginho aqui na frente da área, auxiliando o Love e até o próprio Labandeira também, que vai ter que jogar aqui. E aí na parte defensiva, o que poderia acontecer? Alan Ruiz ficaria pelo lado esquerdo, sem aquela velocidade toda, mas contribuindo ali da melhor forma, e aí quando cansasse, poderia trocar ele, colocar outro jogador, poderia ser Michel Lima, o próprio Edinho também que vem entrando ainda, apesar de eu ser contra, e aí na frente deixaria Jorginho e Wagner Love com Labandeira descendo aqui, quando o Sport não tivesse a bola para fazer a cobertura pela direita, Fabinho e Felipe pelo eixo central. Essas são as duas formações que eu acho que Anderson poderia fazer. Se eu tivesse que escolher, eu iria com a primeira formação, eu colocaria esses três volantes, eu colocaria Jorginho ali pela esquerda mais por dentro, modificaria esse sistema, porque esse 4-2-3-1 aí não está dando dentro de casa com jogos fáceis. Imagina contra o Avaí aí, que deve ser uma pedrinha no sapato na próxima sexta-feira. Então, esses dois esquemas aí são bem importantes, deveriam ser escolhas pertinentes de Anderson para a próxima sexta-feira. Não coloco minha mão no fogo, acho que ele não deve mudar, deve jogar Michel Lima, por exemplo. O Anderson é um treinador extremamente conservador, então talvez se ele opte por tirar Peglo, ele vai colocar Michel Lima por conta da tal hierarquia, que Michel Lima está mais tempo do que o próprio Negueba, que não ganhou nenhum minuto até agora. Não vai dobrar a lateral esquerda com o Natan e com o Filipinho, então ele deve ir com o Michel Lima pela esquerda, coloca lá a Bandeira na direita, Jorginho no meio, Wagner Love à frente, e aí eu acho que pelo menos a posição de primeiro volante ele não vai mexer, quer dizer, ele não vai mexer de acordo com o time que acabou o último jogo, né? Eu acho que ele vai manter Felipe, ele viu que Ronaldo não está contribuindo em nada e deve aí manter Felipe e Fabinho para a partida do Avaí. Então, espero que tenham entendido aí esse segundo ponto. Se não entenderam, deixem aqui nos comentários. Repito, eu vou fazer de tudo para esclarecer da melhor forma possível para vocês, beleza? Então, boa segunda-feira, a gente se vê amanhã pelo Esporte Tudo e até mais. Tchau, pessoal! Never stop, never change.